Já fizeste reprogramação mental, limpeza de crenças limitantes e achaste que estava tudo limpo, tratado, resolvido, que não havia mais nada que fosse preciso reprogramar ou que fosse preciso limpar? Enfim, já te aconteceu isto? Se não me conheces, eu sou a Aurélia Alves, sou mentora de desenvolvimento pessoal e terapeuta holística. E também, dentro do desenvolvimento pessoal, atuo com a reprogramação mental e, obviamente, tudo aquilo que eu partilho aqui contigo, eu uso em mim. O que eu partilho não só é das formações que eu fiz, portanto, conteúdo das formações que eu fiz, mas, acima de tudo, o que é que eu usei desse conteúdo que eu aprendi, o que é que eu usei em mim para transformar a minha vida. Hoje eu quero partilhar contigo algo que eu considero super importante e quando isto me aconteceu, eu pensei, eu preciso de partilhar isto. Porque para mim o mais importante aqui é a vivência, é, como eu já disse, usar sim os conteúdos, as ferramentas, as técnicas que eu aprendi, nas quais eu me formei, para partilhar contigo, mas obviamente usando em mim primeiro, portanto sabendo como funciona, e ir sempre trazendo o feedback de novidades, de coisas que podem realmente acontecer que nós não estamos à espera. Há cerca de 12, 13 anos que começou, se não mais, o meu processo, deste meu processo de expansão de consciência, de formações, de desenvolvimento pessoal. Formei-me em diversas áreas, usei em mim e pratiquei em mim, nomeadamente a reprogramação mental, entre outras técnicas terapêuticas. E eu usei muito, não é? Reprogramei muitas áreas da minha vida, muitas crenças, muitas memórias, muitos traumas. Reprogramei muita coisa e consegui realmente transformar e mudar a minha vida para melhor, transformar-me, mudar-me e as coisas começarem realmente a fluir, o que antes estavam travadas e parecia que não andavam. Mas no dia 20 de maio eu tive um evento na Suíça, que foi um evento de lançamento da antologia Mulheres que Mudaram o Destino, onde as coautoras participantes dessa antologia foram homenageadas e eu sou uma delas. E há muitos anos que eu não viajava sozinha de avião para um outro país. Comecei a perceber quando estava para ir uma ansiedade, mas eu achava que é a ansiedade normal, quando nós vamos fazer uma coisa nova, vamos sair da zona de conforto, é normal vir a ansiedade. Nós não podemos deixá-la ficar e não olhar para ela, precisamos olhar para ela, precisamos perceber que estamos a ter ansiedade e tentar perceber o que é que nos está realmente a provocar essa ansiedade. Num primeiro momento nem sempre conseguimos perceber, mas quando nós focamos, damos a nossa intenção de que conscientemente percebemos, ok, eu estou ansiosa, porque é que eu estou ansiosa e tentamos trazer para o consciente o que está inconsciente que nos está a provocar aquela ansiedade. E na primeira viagem, portanto na viagem que eu fiz para lá, realmente eu estava muito ansiosa, mas depois correu tudo bem, entrei no avião, cheguei à Suíça, tudo bem. Tive o evento no dia 20 e comecei a perceber, quando terminou o evento, que eu vim para o hotel, eu comecei a perceber que eu estava novamente a ficar ansiosa só em pensar já na viagem de regresso, porque eu não conhecia o aeroporto de Zurique, nunca tinha estado lá, portanto desembarcar é diferente, não é? Do que embarcar. Não sabia como é que funcionava o check-in, se era fácil, se não era, pronto, e tudo isso me estava a trazer uma certa ansiedade. Mas o que é certo é que eu comecei a pensar, espera, então mas eu vim ansiosa para cá. Depois aqui ainda não estou de regresso e já estou a ficar ansiosa, alguma coisa se passa aqui que realmente não foi tratado. Porque nós precisamos estar conscientes o tempo todo, nós não limpamos tudo, por mais reprogramação mental que a gente possa fazer diariamente. Nunca está tudo limpo nem reprogramado, porque diariamente nós absorvemos, seja na rua de alguém que te esteja a falar, alguma coisa que nós estejamos a ouvir, nós vamos absorvendo coisas menos boas e essas coisas vão ficando na nossa mente inconsciente. Então é importante, é como lavar os dentes, que precisamos fazer todos os dias. A nossa mente e o nosso ser precisa dessa atenção diária. Olhar para, ok, hoje está tudo bem, certo, quando há um desconforto, olhar para esse desconforto, quando há uma ansiedade, olhar, quando há um medo, uma tristeza, o importante é parar e olhar.
e não pensar que, ok, já fiz muitas reprogramações mentais, já fiz muito curso, já limpei muita coisa, já reprogramei muita coisa, já está tudo tratado. Portanto, é um processo diário. Mas, relativamente à ansiedade, eu sempre fui muito ansiosa desde que me conheço, desde que tomei consciência de que estou aqui neste mundo. Era muito pequenininha, sofria muito de ansiedade. O meu pai já era um homem muito ansioso, sempre muito nervoso, muito ansioso, e eu vivenciei aquilo desde pequena. E então eu vim também com essa característica de ansiedade cada vez a crescer mais dentro de mim. Só que à medida que fui fazendo algumas formações, nomeadamente eu fiz o Reiki, foi a primeira formação que eu fiz, foi como mestre de Reiki, mas isso não resolveu, digamos assim, a ansiedade, acalmava-me sim, ajuda sim, mas eu sentia que havia algo aqui dentro que precisava realmente ser tratado de uma forma consciente, trazer do inconsciente para o consciente para depois poder tratar. Tudo bem. Entretanto, fui fazendo outras formações e quando eu conheci a Elaine Orives, porque houve uma altura que eu disse: Deus, eu chamo Deus, tu chamas quem quiseres, cada um tem a sua crença, aqui não se trata de religião. Então eu falar disse: Deus, eu já fiz esta formação, já fiz aquela, e faço as afirmações positivas, faço os decretos positivos ao espelho, faço tudo isso, e porquê é que eu sinto que isto não está a funcionar, que há algo que não está a surtir efeito? E nesse dia chegou-me um vídeo da Elaine Orives, criadora do Holococriação e da técnica Hertz. E eu entrei no Holococriação. Posso-vos dizer que a ansiedade que eu tinha ficou tratada. E ela fez o evento do co-criador milionário em 2019 em São Paulo, e eu fui viajar sozinha, de avião, para São Paulo. Zero ansiedade, zero preocupação, zero sistema nervoso, zero nada incrível. Eu serena, tranquila, feliz, uma leveza impressionante. Isto para dizer o quê? Que eu realmente tinha reprogramado muita coisa em mim, que estava há anos dentro de mim. Normalmente o nosso inconsciente, digamos que tem camadas, ou seja, é como uma casca de uma cebola. Nós vamos tirando a casca, não é? Até ficar depois o miolo da cebola. Tiramos a primeira casca, a segunda, a terceira, até ficar realmente o miolo da cebola. É exatamente o mesmo que se passa com a nossa mente inconsciente, com o nosso ser, que precisamos de ir tirando camada a camada. E muitas vezes até chegar ao miolo, portanto, ao fundo da questão, leva tempo. Não é logo, porque há coisas que estão demasiado escondidas muito fundo na nossa mente inconsciente, que nós não conseguimos acessar numa primeira fase. Por isso é que eu digo que é importante, é um processo que deve ser feito e deve ser continuado a fazer. É isso que eu faço comigo, é isso que eu ensino. É camadas, nós não podemos limpar e reprogramar tudo de uma vez. Existe camadas que precisam ser tiradas para realmente se conseguir chegar lá ao miolo da cebola, ao fundo da questão. E esta questão da ansiedade foi uma delas que eu percebi nitidamente na Suíça, percebi que estava a ficar ansiosa. No dia seguinte ao evento tivemos um City Tour em Zurique, e quando eu cheguei do City Tour, quando cheguei ao hotel, eu disse: eu vou fazer uma técnica, porque eu preciso de perceber o que está aqui, que está a provocar esta ansiedade toda. Porque se eu já fui ao Brasil, tranquila, sem qualquer problema, sozinha, de avião, tanto 10 ou 12 horas de voo, e estava tranquila, o que é que está aqui que não foi, digamos que reprogramado, não foi limpo, não foi visto, não foi tratado, que me está a provocar esta ansiedade? Era uma ansiedade tão grande que eu até me doía ao estômago. Aquela sensação de falta de ar, de aflição no peito. E eu pensei: não. Então fui fazer a técnica. Posso-vos dizer que eu consegui me lembrar de uma cena que aconteceu comigo na minha infância, e eu tinha cerca de 3, no máximo 4 anos. Portanto, obviamente que eu não me lembrava dessa cena, e ao fazer aquela técnica, foi como se eu visse um filme dessa cena na minha cabeça. Que foi: eu fui com os meus pais a um centro comercial, um shopping, e eu adorava andar de escadas rolantes. E então, meus pais estavam ali, não sei o que é que estávamos a fazer, eu vi a escada rolante e vou de lá, pumba, fui subir a escada rolante sem dizer nada aos meus pais, subi,
descia outra, subi novamente, até que eu olho para trás e olho à minha volta e não vejo os meus pais. Eu comecei a chorar num pranto de pânico, desespero, ansiedade, medo. Eu consegui sentir tudo na técnica, eu consegui ver a cena toda, sentir o que eu senti naquela altura e até perceber que os meus pais estavam desesperados à minha procura e que foram lá à recepção do shopping para falarem no microfone, a dizer que atenção, está uma menina perdida, que está vestida de determinada forma, tem os cabelos assim, o calçado, a vestimenta, tudo. Quem souber do paradeiro ou quem encontrar essa menina, por favor, traga aqui à recepção. Mas eu sempre a chorar aos soluços, um pânico, um medo. Eu conseguia perceber, eu até consegui sentir a aflição e o pânico que os meus pais tinham de me ter perdido deles. E se eles eram cuidadosos comigo, mas eu era tão rabina, tão terrívelzinha, que fui e nem dei conta de mais nada e eles nem deram por mim. E depois estavam outras pessoas também a subir, não é, as escadas rolantes e eu pequenina fiquei ali um bocado escondida. E o que é certo é que depois vieram, lembro-me de virem umas pessoas ter comigo, anda minha querida, não chores, vamos te levar aos teus pais, e eu a chorar aos soluços e tal. Então, eu percebi que desde que eu me conheço por gente, que eu sempre tive medo de viajar para sítios que eu não conhecesse. Até mesmo a conduzir, a dirigir. Se eu tivesse que conduzir ou dirigir para um sítio que eu nunca fui, eu ficava logo ansiosa com medo de me perder. Hoje em dia nós temos o GPS, mas há uns anos atrás não tínhamos. E mesmo com o GPS, às vezes o GPS deixa de funcionar porque não consegue apanhar ou captar o local onde eu estou e eu entro logo automaticamente em pânico. Portanto, é o tal pânico de me perder. E percebi, quando fiz essa técnica, que era daí que vinha esse medo de me perder, quer seja viajar de avião, viajar para locais que eu nunca fui, sozinha, a conduzir, a dirigir. Eu sempre tive esse medo. Mas nunca parei para olhar para ele com atenção, porque afinal nós, quando estamos a fazer o nosso processo de reprogramação mental, de expansão de consciência, existem prioridades e nós vamos trabalhando primeiro aquelas situações que estão de acordo e em ressonância com as nossas prioridades, com aquilo que nós desejamos mais fortemente naquele momento. Então esta, como eu não sabia que tinha este trauma, sabia que tinha esta ansiedade e este medo de me perder, mas não parei para pensar de onde é que vinha e fui empurrando com a barriga, até porque eu não sou uma pessoa assim que viajo muitíssimo, então estava tranquilo até esta viagem na Suíça. Por isso é que eu digo que nós precisamos sair da zona de conforto até para curar e transformar a nossa vida, porque se nós continuamos na zona de conforto, vamos ter mais do mesmo que já estamos habituados e nada de novo vai acontecer. Não vai disparar nenhum gatilho que nos faça perceber que precisamos de olhar para aquilo, precisamos de tratar aquilo, se queremos mudar realmente e transformar a nossa vida. Então, como eu saí da zona de conforto, que há muito tempo eu não viajava, esta situação veio ao de cima. E ao fazer a técnica, por isso é que eu digo que o poder das técnicas é fantástico, e eu digo por experiência própria, e eu quis trazer isto para vocês para mesmo perceberem a importância das técnicas terapêuticas e de realmente olharmos para o que está a afetar-nos no dia-a-dia e usarmos ferramentas e práticas que nos ajudem a tratar realmente isso, a transformar realmente isso. E quando fiz a técnica eu consegui tratar esse trauma, consegui limpar e reprogramar esse trauma naquele dia. E foi algo tão fantástico, tão maravilhoso, que eu nem consigo descrever aqui por palavras. O que é certo é que a ansiedade de vir de regresso, a viagem de regresso, desapareceu por completo. Tranquila, uma paz, fui dormir serena, no outro dia acordei serena igual, calmíssima, fiz o check-out do hotel, fui tranquilamente para o aeroporto, fiz tudo lá com calma e tranquilidade no aeroporto e regressei, tudo em paz e harmonia. E foi aí que eu percebi, eu disse, ok, eu acabei de curar um trauma. Por isso é que eu falo muito na importância de sair da zona de conforto. Porque se nós não sairmos da zona de conforto e mantermos sempre ali habituadas àquela vida, àquelas coisas,
nós não vamos conseguir perceber o que é que ainda temos dentro de nós, que precisamos trabalhar, que precisamos reprogramar, que precisamos transmutar. Simplesmente não vêm, os gatilhos não são acionados. Então é importante sairmos da zona de conforto. É desafiante, é. Eu não vou dizer que não, mas é necessário se nós queremos realmente transformar a nossa vida, mudar a nossa vida para melhor, para conseguirmos realmente manifestar aquilo que nós desejamos. E então era isto que eu queria partilhar aqui contigo, porque eu acho que é importante. Se tu és uma pessoa que já fizeste muita reprogramação mental, muitas técnicas terapêuticas, muita limpeza de crenças, de memórias, enfim, não sei, mas se já fizeste e pensaste, pronto, eu já tenho isto tudo limpo, tratado, maravilhoso, percebe se realmente não há ainda algo em ti que precise de ser trabalhado, que precise de ser visto, que precise de ser percebido para ser realmente transmutado. Se sentires algum desconforto, ansiedade, medo, algo que seja assim fora do normal, porque nós sabemos que o medo faz parte de nós, não é? Alguma ansiedade também em certos momentos, mas é uma ansiedade, como eu costumo dizer, normal, um medo normal, não aquele medo que vira pânico, não aquela ansiedade que vira pânico. Porque se for isso, ou uma tristeza, ou um sentimento de depressão, o que for, vontade de chorar do nada, o que for que sintas que te traga um desconforto, para e olha para isso, porque pode aí estar a cura e a transmutação daquilo que tu precisas para a tua vida dar um salto quântico, para a tua vida realmente melhorar. Eu espero que este vídeo te tenha ajudado de alguma forma. Foi de coração que eu fiz. Se isto também já aconteceu contigo, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E se tiveres alguma dúvida que queiras saber, por exemplo, Aurélia, aconteceu isto assim, assim, assim comigo, será que pode ser um trauma? Será? Porque há formas de nós percebermos se é um trauma, se é de uma memória, e o que é que está ali, e muitas vezes de onde é que ela vem. Deixa mensagem, no link da minha bio está lá o meu site, vai lá, dá uma olhada, vê como é que eu te posso ajudar, manda mensagem privada que eu respondo assim que possível. Combinado? Beijocas no teu coração e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau!